Olá, está começando mais um Canal Rural Entrevista, um programa, você já sabe, para discutir os grandes temas de interesse do agronegócio e também da sociedade brasileira. E hoje, recebendo aqui dos nossos estúdios em São Paulo, dos estúdios do Canal Rural aqui em São Paulo, o diretor executivo do Instituto de Terras do Estado de São Paulo, o ITESP, Guilherme Piai. Guilherme, obrigado pela sua disposição, por atender a gente aqui e vir até os estúdios do Canal Rural para tratar de um tema tão importante como esse. Eu que agradeço, Giovanni, é uma honra estar aqui. Nós vamos falar de um programa de regularização de terras no estado de São Paulo, mas que também tem a ver com reforma agrária, tem a ver com segurança jurídica, ou segurança jurídica que nós estamos tentando trazer para o campo, tem a ver com regularização fundiária. Tá? Então é um tema que interessa não só o estado de São Paulo, mas o Brasil. Hoje a gente vive aí um conflito técnico, ideológico, jurídico, quando a gente fala da reforma agrária. Tá? Então, eu entendo que essa conversa vai ser bastante proveitosa e também mostrar o que São Paulo está fazendo para o Brasil, que de repente pode espelhar uma ação nacional aí nesse sentido. Perfeito. Guilherme, de uma maneira bem didática, eu gostaria de começar. O que é esse programa que está sendo executado em São Paulo? É de uma lei recente, certo, de 2022, que autoriza o governo do estado a celebrar acordos administrativos ou judiciais para regularização fundiárias em áreas públicas desocupadas, devolutas, vamos chamar assim, né? O que significa essa permissão? O que significam esses acordos na prática? Na prática, a Lei 17.557 foi uma lei muito importante para o estado de São Paulo, que vai trazer segurança jurídica e paz no campo. O governador Rodrigo Garcia aprovou a lei na Assembleia Legislativa no ano passado, em 2022, ela foi regulamentada pelo decreto dele, e eu acredito que isso vai transformar duas regiões muito pobres no estado de São Paulo, principalmente o Pontal do Paranapanema, que é uma região pobre por falta de segurança jurídica. Essa lei permite acordos judiciais. Por quê? Muitos proprietários compraram suas fazendas e compraram puxando a documentação no cartório. O cartório representa o Estado no quesito imobiliário. Quando você quer comprar um imóvel, aonde você vai verificar se a documentação do imóvel está 100% desimpedida? No cartório. Depois disso, a Procuradoria-Geral do Estado, quando eles compraram, não tinha nada na matrícula, ela estava desimpedida. A Procuradoria-Geral do Estado começou a propor ações discriminatórias para esses perímetros se tornarem devolutos. Hoje, a Procuradoria entendeu, o próprio órgão que propôs essas ações discriminatórias entendeu que é muito melhor o acordo. Por quê? Porque além do Estado arrecadar, hoje o proprietário paga de 10% até 40% do valor da terra nua pelo IEA, que é um instituto de muita credibilidade no estado de São Paulo e é valor de mercado, para regularizar a matrícula da sua propriedade. Então o Estado vai arrecadar bilhões e vai deixar de pagar bilhões. Por quê? Mesmo que o Estado ganhasse as ações e os perímetros fossem considerados devolutos, o Estado reivindicasse esses perímetros, ele teria que indenizar, Giovanni, as benfeitorias. E as benfeitorias chegam até 60% do valor da terra nua. Seria bilhões em indenizações. Então, quando você soma, a maioria dos proprietários estão pagando entre 30% a 40% do valor da terra nua. Com 50% a 60% que o Estado deixa de pagar de benfeitorias, dá 100% do valor da terra. Ou seja, um benefício não só para o assentado, para a pessoa que está irregular, para a área que está irregular, tá? Nesse processo de regularização, como para o Estado. E se é um benefício para o Estado, é um benefício para a sociedade no modo geral. A gente consegue entender dessa maneira? Com certeza. Vários estados fizeram isso de forma gratuita. Criaram uma lei estadual, é prerrogativa do Estado fazer leis e cuidar do seu próprio patrimônio. E essa lei respeita o limite constitucional, que é os 2.500 hectares, que está no artigo 188 da nossa Constituição. Lá está que propriedades até 2.500 hectares podem ser alienadas. O Estado de São Paulo está cobrando. E esse recurso vai para políticas sociais, saúde, educação. Então o Estado para com o litígio, o Estado arrecada bilhões e deixa de pagar bilhões em indenizações. E só vou te dar um exemplo também, quando a gente fala em indenizações, o INCRA, só no governo Bolsonaro, pagou 6,2 bilhões em precatórios com proprietários que foram desapropriados pelo INCRA e eles não concordaram com o valor das avaliações.
Então isso poderia se tornar uma bola de neve muito grande para o estado de São Paulo. E além disso, o Tarcísio determinou que é a primeira vez também no estado que a gente entregue títulos para todos os assentados do estado de São Paulo. Qual a ordem de grandeza disso? Qual o tamanho da área total? Vocês têm uma estimativa Temos. Ou quando a área, o que perímetro é esse que a gente pode ser regularizado? Regularizado. Que tem potencial para entrar nesse programa? Os assentados hoje são 7.200 famílias no estado, eles ocupam 154 mil hectares. E eles vão pagar só 5% do valor da terra nua. Está dando em torno de R$ 600 o hectare. Eles vão pagar isso em 10 anos. E vão registrar em cartório, de forma individualizada. E no cartório, para o primeiro registro, é de graça. Não pagam nem registro, nem ITBI. Isso o Estado concedeu de forma gratuita. Os médios produtores, tem uma lei que o governador Geraldo Alckmin, hoje vice-presidente da República, criou, é a Lei 11.600 para o Pontal e 16.475 para o Vale do Ribeira, que você pode regularizar médios proprietários. E aí veio o Rodrigo Garcia e criou a 17.557 para grandes proprietários. Então hoje o Estado de São Paulo tem leis que geram segurança jurídica para o pequeno produtor, para o médio e para o grande. A gente quer gerar paz para a pessoa trabalhar e segurança para ela investir na propriedade dela, independente do tamanho do produtor. Nessa ordem de grandeza, você trouxe um dado de mais de 150 mil hectares. Isso você está incluindo pequenos, médios e grandes produtores? Não, nisso são só os assentados. Quando a gente fala da Lei 17.557, que é essa que permite você regularizar propriedades acima de 15 módulos fiscais, acima de 450 hectares, a gente está falando em mais aproximadamente 400 mil hectares de terra. Passíveis de regularização. Então o Estado arrecada bilhões, investe em políticas sociais, para com a disputa jurídica e o Estado perdeu várias ações, Giovanni. Desses perímetros devolutos que a Procuradoria-Geral do Estado propôs, quase 40% o Estado perdeu ação. Então são anos de litígio, visitas, quadro de funcionários, perícias, aí depois perde, tem que pagar sucumbência ainda. E quando o Estado perde, perde a sociedade. Eu acho que é importante a gente destacar sempre isso, né? As duas regiões mais pobres de São Paulo, Vale do Ribeira e Pontal do Paranapanema, porque não tem segurança jurídica. O Pontal é uma das melhores fronteiras agrícolas do Brasil. Nós temos quase 1,5 milhão de hectares para se fazer integração lavoura e pecuária. Só que conflitos agrários e inseguranças jurídicas condenaram a região à pobreza. Muitas agroindústrias foram embora do Pontal, muitos empregos foram embora do Pontal, milhares de cabeças de gado foram retiradas pelos conflitos agrários. Estava na hora de alguém ter a coragem de resolver esse problema mais do que secular. E hoje, com essas três leis, do pequeno, do médio e do grande, a gente tem condições de gerar essa paz no campo e segurança jurídica. Para a gente concluir esse mapa visual de ordem de grandeza que eu estou tentando passar para o nosso público, a nossa audiência, nós estamos falando aí de 500 mil de hectares passíveis de regularização, assentados, pequenos, médios e grandes produtores. Você falou em módulos fiscais. Você consegue me dizer o pequeno, médio e grande, uma média aí de propriedade, o tamanho da propriedade, ou de todo desse 500 mil de hectares, que seria uma média? O pequeno proprietário tem até 20 hectares, o médio de 20 a 450 hectares e o grande acima de 450 hectares. Ok. Ou seja, está atingindo todos os estratos aí. Todos. Nós temos 3 leis hoje no Estado de São Paulo que permitiram o Estado gerar segurança jurídica. Por isso que eu falo que hoje não tem espaço para invasões de terra no Estado de São Paulo e nem no Brasil. Isso é contra a nossa Constituição. Invasão de propriedade privada é crime. E nós temos uma reforma agrária que dá para ser feita do jeito certo, Giovanni. Ok. E essas propriedades são dedicadas ao quê? De hortifrutis, a setor cana, soja, grãos, milho, pecuária, mandioca, leite. batata doce. Aí cada produtor analisa a aptidão da sua região, analisa aquilo que ele tem vocação para produzir e ele é livre. Excelente. Lembra, eu preciso chamar um breve intervalo, mas a gente volta já já. E você que nos acompanha, não saia daí, é só um instante. Olá, estamos de volta com o canal Rural Entrevista, direto dos nossos estúdios em São Paulo. Hoje com o diretor executivo do Instituto de Terras do Estado de São Paulo, Guilherme Piai. A gente está falando de um programa
inovador, protagonista de regularização de terras no estado de São Paulo. E lembrando que é um tema que interessa não só ao estado de São Paulo, como a todos os estados brasileiros, como a todo o país. Guilherme, em maio e junho, o ITESP teve uma agenda bastante intensa de entrega de títulos a partir desse programa, que legitimam a posse da terra, a posse da área. Entre os dias 10 e 15 de junho, por exemplo, foram mais de 100 títulos, 109 títulos na região sudoeste do estado. E você falou no último bloco da região do Vale do Paraíba e do Pontal do Paranapanema, né, que são as regiões que podem ser mais impactadas com o benefício desse programa. Vocês têm uma meta para o segundo semestre? Isso foi o start do programa, né? Foi o start do programa. A nossa gestão começou em fevereiro, agora está completando aproximadamente 120 dias. Nós temos centenas de milhares de hectares para regularizar ainda, mas nós demos o pontapé inicial. Então, quando a gente assumiu, não existia nenhuma matrícula aberta em cartório para titular os assentados. Hoje nós já temos centenas abertas. E também não havia nenhum processo dessa lei da regularização fundiária, que é 17.557, concluso. Nós já concluímos vários. A lei tem um rigor muito grande, a documentação é muito completa. Tem que entregar o CCIR, laudo da função social, laudo da produtividade, a parte ambiental tem que estar 100% resolvida, e aí o ITESP junta essa documentação e manda para a Procuradoria-Geral do Estado, que é um órgão de muita credibilidade, que vai analisar toda essa documentação e aí, estando tudo perfeito, ela entrega o título para o proprietário. É declaratório, é compulsório, o produtor, a lei obriga o produtor a participar do programa, a regularizar a área ou não? Só para quem está nos assistindo, porque às vezes existe um temor também de quem está lá na ponta, né? Eu vou perder essa área, eu vou ter problemas ou não. Como é que vocês trabalham essa questão aí mais de conscientização e orientação? Nós estamos deixando muito claro que o decreto que regulamentou a lei, ele tem um prazo de vigência para acabar. Então, todo mundo que tiver a oportunidade de participar desse processo para realizar esse acordo com o Estado é muito importante. É uma chance única que nós temos de resolver problemas seculares de conflitos agrários. Então, muitos processos já estão quase conclusos no ITESP, mas como eu disse, é muito rigorosa a lei, a gente precisa juntar toda a documentação e nós estamos divulgando e pedindo para que todos aqueles que puderem nos ajudar a conscientizar esses proprietários que estão em perímetros devolutos no estado de São Paulo a regularizarem suas propriedades para que o Estado não questione mais a validade da matrícula dele, para que ele consiga buscar crédito em banco, para que ele tenha segurança para investir na sua propriedade, pôr um pivô, irrigar, ele precisa dessa segurança jurídica. Qual que é esse prazo que tem o decreto? Dezembro desse ano. Tá. Passou esse prazo, continua irregular. Quem não aderir ao programa vai estar irregular. Vai estar irregular. E as propriedades que não... E essa lei, ela não exclui a reforma agrária. Tem 3 tipos de reforma agrária. Primeiro, a regularização fundiária, que é o que o Tarcísio está fazendo com os assentados. Ele está entregando título. Documentalmente, esses assentados vão ser donos agora, quando eles registrarem em cartório. Então, a regularização fundiária é uma forma de reforma agrária. O crédito fundiário também é uma forma inteligente de reforma agrária. Pequenos agricultores participam do programa, pegam crédito com juros subsidiados, com carência para começar a pagar. A pessoa tem que ter aptidão para trabalhar com a terra, é um modelo de sucesso. E a terceira forma é a desapropriação. E aí as propriedades que não aderirem ao programa de regularização e não conseguirem participar do processo e estiverem em perímetros devolutos, essas propriedades poderão ser desapropriadas e destinadas à reforma agrária. Se ela também tiver acima de 2.500 hectares, que é o limite constitucional, o que passar dos 2.500 hectares também poderá ser destinado à reforma agrária. Então, essa lei não exclui a política de reforma agrária do Estado de São Paulo, elas caminham juntas. Você falou de crédito, isso é importante. Não basta você dar o título, regularizar, principalmente quando é assentado, o pequeno produtor. Ele precisa de recurso para investir em infraestrutura, tem uma questão muito crucial, vertical ali, que é assistência técnica e extensão rural. Tudo isso vocês estão trabalhando, inclusive inclusão digital, né, desse assentado, desse produtor. Giovani, a reforma agrária vai muito além de você dar um pedaço de terra. Porque no agro você ganha de 2 maneiras. Ou você ganha em escala,
e os assentados já estão fisicamente limitados, porque o lote deles é pequeno, ou ele agrega valor na produção dele. Esse agregar valor, ele precisa produzir de forma diferenciada, embalar de forma diferenciada, ele tem que entregar direto para o cliente final, ele tem que cortar intermediários, mas para isso acontecer, ele precisa de suporte. Ele precisa de crédito, ele precisa de técnicos, de agrônomos, de veterinários. E o que eu acho é que o Brasil tem que entender que está na hora da gente parar de segregar e excluir. Eles ficam criando essa guerra ideológica entre o agronegócio e a reforma agrária. E os dois têm que andar juntos, da maneira correta. Nós aqui pelo ITESP permitimos uma portaria de parceria entre agroindústrias e assentados. Como que é isso? A agroindústria pode plantar até 70% do lote dele, ele vai ter uma receita anual digna, que vai gerar prosperidade. Muitos assentados, às vezes, Giovanni, já estão mais velhos, aposentados, os filhos foram embora, eles não têm mais capacidade física de produzir no lote. Então a gente pega essas terras improdutivas, faz uma parceria com a agroindústria, ele vai ter essa receita anual e nos outros 30% que sobra, a agroindústria é obrigada a dar suporte para ele. Porque a agroindústria já tem no quadro técnico dela veterinários, agrônomos, engenheiros. Então ela vai ajudar o assentado a ser profissional nesses 30%. É melhor ele produzir bem, de forma profissional em 30%, do que ser amador em 100%. Você está falando, Guilherme, me corrija, mas você está falando de dar as condições, o suporte para se criar um círculo virtuoso, autossustentável desse processo de assentamento, de reforma agrária, de titulação, de legitimação da área, correto? Perfeito. Você dá o título, você primeiro já valoriza muito o patrimônio dele, da liberdade. Você faz essa parceria, é em torno de 40, 50 mil reais por ano de receita essa parceria. Se você dividir por 12, é uma receita que vai dar dignidade para essas famílias. Então a gente está distribuindo renda, dando título, oferecendo crédito, só pelo FEAP, que é um financiamento que o Estado de São Paulo oferece aos pequenos produtores, o ITESP auxiliou assentados a captarem 40 milhões de reais nesse ano de 2023. O ITESP também atua junto com a Secretaria de Turismo, né? Nós estamos falando um pouco, olhando de cima o ITESP, que não é só a regularização dessas áreas. Você falou em dar as devidas condições para que isso prospere, crédito e tal. E na Secretaria de Turismo, qual que é a parceria que você... A gente sabe que São Paulo é um ambiente muito rico para isso também, de turismo rural. Muito. O turismo é uma indústria verde que gera muitos empregos e o Estado de São Paulo tem joias raras, principalmente no Pontal do Paranapanema. O agroturismo, o turismo rural, o turismo da simplicidade, ele tem que ser incentivado. Então a gente fez uma parceria com a Secretaria de Turismo, com a FAESP e com o Senar, com o Sebrae, e agora a gente está criando esses pontos e divulgando esses locais turísticos para que as pessoas consigam visitar, para injetar capital externo e para gerar emprego. Nós estamos falando de econômico e social em todo esse arcabouço que você está trazendo aqui para a gente, de atuação do ITESP, seja na regularização de áreas, seja nessas parcerias, para levar opções, alternativas para o campo. O ITESP, quando a gente fez essa portaria de parceria entre agroindústrias e assentados, muitas pessoas ficaram um pouco assustadas, mas ela tem sido um sucesso. Só faz a parceria o assentado que quiser, ele é livre. Não, eu já produzo em 100% do meu lote e eu não preciso, eu tenho força produtiva, eu tenho vontade, não tem problema. Agora, nós temos muitas situações, principalmente ali no Pontal, que teve geadas, cigarrinhas, que arrebentou com o pasto deles, que eles não tinham condições de adubar, de reformar esse pasto. Então, essa parceria permitiu que eles, ao mesmo tempo, tenham liberdade de produzir nos seus 30% e tenham uma receita fantástica nos 70%. O governo do estado e a FAESP têm atuado muito para coibir as invasões de terra no estado. Você acredita que esse programa de regularização e todas essas variáveis, essas alternativas que você discutiu aqui, todo esse suporte do estado, é uma alternativa para coibir isso, para tratar essa reforma agrária de um ponto de vista mais racional? Com certeza. E nesse sentido, eu queria que você falasse também, há diálogo com o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, porque você falou em determinado momento aqui da entrevista também, que a gente tem que acabar com esses polos, né? Nós temos que conversar, nós temos que dialogar para chegar a um determinador comum. Perfeito. A marca do governo Tarcísio é diálogo. Então há diálogo sim, nós tratamos todos com respeito. Mas também o governador tem posicionamento, e o posicionamento dele é muito firme. Não vai ser tolerado invasões de propriedades no estado de São Paulo.
ele falou isso na feira da BCZ em Minas, ele falou isso no AgriShow em Ribeirão Preto. Então, o que eu tenho visto é que tivemos poucas invasões no estado de São Paulo naquele Carnaval Vermelho, que foi para cumprir a agenda dos movimentos sociais. Mas o número de pessoas foi bem reduzido, não teve depredação de patrimônio, não teve depredação de propriedades, as reintegrações de posse saíram de forma rápida, a polícia militar agiu com muita eficiência e todos os proprietários já conseguiram ter a sua situação jurídica resolvida. A FAESP nos ajuda nisso e eu acho que com as leis que o Estado de São Paulo tem, não tem mais espaço para invasões de terra. Nós queremos gerar segurança jurídica para todos. E é possível se fazer a reforma agrária, eu já provei isso aqui, sem invadir propriedade. Perfeito. Vamos fazer a reforma agrária do jeito certo. Guilherme, um serviço importantíssimo agora. O produtor interessado em fazer esse processo de regularização até o final do ano, qual que é o caminho? Quem ele deve procurar primeiro? É só entrar no site do ITESP, www.itesp.com.br, e lá já tem todos os processos. Se ele tiver qualquer dúvida, pode ligar também no nosso telefone fixo, que tem no nosso site, e através do site ele vai ver o passo a passo. Aí lá também tem e-mails dos nossos profissionais para tirar a dúvida desses produtores. Então é só entrar no nosso site que fica muito simples o caminho. Excelente, Guilherme. Estamos chegando ao fim da nossa entrevista. É um tema que a gente poderia ficar aqui debatendo, discutindo, mas eu entendo que a gente foi bastante prático, objetivo, conseguiu dar um recado importante, tá? De um programa, de um projeto inovador, eu não tenho dúvida, tá? Que pode transformar, está transformando a realidade em São Paulo e que pode servir de modelo para o Brasil também, que problemas como esse aqui de São Paulo a gente vive no Brasil inteiro. Guilherme, obrigado, conte com a gente, conte com o Canal Rural como uma plataforma de comunicação para a gente poder disseminar programas como esse e informar o campo e a cidade, né? Porque aí há um interesse mútuo aí da sociedade como um todo. E você que nos acompanha, muito obrigado pela audiência e até o próximo Canal Rural. Boa noite.